crianças, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E hoje nós vamos ter a continuação da história de ontem, sobre o homem leproso. Mas antes de começarmos a nossa história, continuarmos a nossa história, vamos ler novamente o nosso textinho dessa semana para memorizarmos. E é o texto de Lucas 5:10. Que diz assim: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Vamos ler novamente? Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O que significa pescador de homens? Significa pessoas que salvam, significa pessoas que pregam o evangelho, como se fossem pastores e obreiros hoje em dia. Mas vamos continuar a nossa história. O homem leproso, ele conseguiu encontrar Jesus. Lembra que ele tinha ido por várias cidades procurando por Jesus e finalmente ele encontrou Jesus. Só que Jesus estava pregando para uma pequena quantidade de pessoas, umas 40 pessoas, 50 pessoas, eu não sei. Mas vamos imaginar que era uma quantidade não muito grande de pessoas, porque ainda não tinha formado uma multidão. Então, aquele homem, ele viu Jesus e ele ficou muito feliz. E ele, por um momento, esqueceu que ele estava doente, que ele tinha lepra, e começou a se aproximar das pessoas sem avisar. As pessoas viram ele e começaram a fugir, menos uma pessoa: Jesus. Aquele homem, ele tinha aquela doença há muito tempo. Ele sofria muito. A sua pele já estava toda machucada por causa da lepra. Ele já estava todo machucado, estava em carne viva. E vocês já se machucaram, já se ralaram alguma vez? Dói bastante, né? E é uma sensação muito ruim. Só que, quando a gente se machuca, com o tempo acaba cicatrizando, formando a casquinha e parando de doer. Só que aquele homem, a doença, a lepra, não permite que o machucado cicatrize. Então você fica com aquela ferida aberta, sem cicatrizar. E aí inflama e fica dolorido. E é uma dor horrível. E aquele homem já tinha aquela doença há muitos anos. Então sua pele estava horrível e ele cheirava mal. É como se a pessoa estivesse apodrecendo ainda viva. Olha só que coisa horrível. E Jesus olhou para aquele homem e estava com muita pena dele. E aquele homem começou a ter esperança de que Jesus poderia curá-lo. E aí, finalmente, ele se caiu aos pés de Jesus e gritou: Senhor, se tu quiseres, me torne limpo. Faça que eu fique limpo, faça que eu seja curado. Jesus olhou para aquele homem com um olhar tão amoroso e disse: é claro que eu quero. Seja limpo, fique curado. E imediatamente, crianças, aquele homem que tinha a pele toda apodrecida, que tinha aquela pele toda machucada, inflamada, ele ficou igual um bebezinho. A pele dele ficou lisinha, macia, e ele ficou com um olhar saudável, alegre, porque ele tinha sido curado imediatamente. Os seus músculos foram reconstruídos e ele ficou forte novamente. E um milagre aconteceu. Jesus, ele colocou a mão naquele doente. Ele não teve medo nem nojo daquele homem. Ele teve piedade e amor por ele. Naquele mesmo momento, o leproso, ele ficou curado. Ele sabia que ele estava curado, mas ele não podia simplesmente voltar para a casa dele e voltar para a família dele. Ele precisava de um sacerdote que dissesse que ele estava bem. Porque naquela época era o sacerdote que falava que a pessoa estava doente e era o sacerdote que falava que aquela pessoa estava bem, que foi curado, que sarou a doença. Era assim que funcionava naquela época. Então ele foi procurar um sacerdote que dissesse para ele que ele estava bem. E ele chegou no sacerdote e contou tudo o que havia acontecido e louvou a Deus e agradeceu publicamente a Jesus por tudo. Por ter restaurado a saúde dele e perdoado ele. Crianças, hoje nós também temos uma doença muito ruim.
muito perigosa, igual a lepra. Vocês sabem qual é essa doença? A doença do pecado. Se nós não chegarmos a Jesus e pedirmos para sermos limpos do pecado, Ele não pode fazer isso por nós. Porém, se nós chegarmos até Ele e pedirmos: Senhor, me cure do pecado, me limpe desses atos errados que eu cometo, Ele vai nos ajudar. A primeira é, Ele gostaria muito de fazer isso por nós, mas a gente precisa pedir primeiro. Então, crianças, que essa semana está se acabando, mas que essa semana e também nas próximas semanas nós busquemos a Jesus e pedir, que nós peçamos a Ele sempre: Senhor, me faça que eu seja uma pessoa melhor para Ti. Perdoe os meus pecados, me ajude a não pecar mais, me ajude a ser uma criança melhor, um ser humano melhor, para que eu possa levar a sua verdade ao mundo. Amém? Então, crianças, tchauzinho, espero vocês amanhã, que amanhã nós teremos a finalização da nossa lição dessa semana. Tchauzinho!